Fala pessoal, beleza? Eu vou calcular aqui com vocês hoje uma poligonal aberta, tá? Então aqui eu vou simular essa minha poligonal, tá? Vou colocar aqui a numeração. Então, ponto inicial, eu preciso das coordenadas, tá? Conhecidas desse ponto inicial e vou calcular dos demais, tá? Então, essa seria uma situação. Então, qual que é o vou colocar aqui ponto 0, tá? Ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Então, repare, esse ponto aqui eu tenho as coordenadas dele. Eu tenho as coordenadas x e y. Isso daqui vai impedir que este levantamento, que esta poligonal sofra uma translação, tá certo? Sofra uma translação. Agora eu necessito impedir aqui a rotação dessa figura. Você precisa orientar esse polígono. Então eu vou pegar e vou orientar a minha poligonal. Vou pegar aqui, normalmente, vou pegar aqui em relação à direção do norte, tá? Ou um ponto de referência qualquer. Então o que que eu vou medir, né? Observar lá em campo. Eu tenho que observar o que? Eu vou primeiro azimuth aqui, tá? O azimuth do alinhamento inicial, tá? Que é esse aqui, ó, azimuth de 0 para 1, tá? Isso aqui é medido, observado. Vou medir a distância, tá? Sim, então, estação 0, tá? Meço o azimuth inicial e meço uma distância horizontal aqui de 0 para 1. Depois eu venho aqui, ó, estação 1, faço uma ré em 0 e vante aqui em 2, tá? Eu vou medir o alfa 1 e vou medir a distância, tá? Horizontal também, que é a distância de 1 para 2. Depois, estação 2, ré em 1, vante em 3, tá? Então tem o alfa 2 e eu meço essa distância, tá? Horizontal de 2, tá? Do ponto 2 para o ponto 3. Então do ponto 2 para o ponto 3. Então, e a escala que são dadas, né? Eu consigo a escala pelas distâncias. Aqui o azimuth impede a rotação e aqui as coordenadas do ponto inicial, a translação. Tá certo? Então eu quero determinar o que? Eu quero calcular o que? Calcular as coordenadas tá? Que as coordenadas x e y dos pontos 1, 2 e 3, tá? Como que eu calculo? Primeiro, olha só, não tem como verificar erro angular e nem linear nesse tipo de poligonal aberta, certo? Então, o x do ponto 1 vai ser igual ao que? O x do ponto 0 que eu forneci, essas coordenadas são conhecidas, mais o que? A distância, tá? De 0 para 1 vezes seno do azimuth de 0 para 1, tá? E, né, y do ponto 1 é o que? Y do ponto 0 mais a distância horizontal de 0 para 1 vezes cosseno do azimuth de 0 para 1. Então essas coordenadas aqui, as coordenadas absolutas, né, do ponto, tá? Do ponto 1. Aqui, ó, do ponto 1. Tá certo? Coordenada relativa é essa informação aqui, ó, tá? E essa daqui absoluta, tá? Então, coordenada x e y, tá? Vou colocar aqui, ó, absolutas, tá? Então, as coordenadas, então aqui eu tenho, só para colocar aqui, ó, coordenadas
relativas. Então tem as coordenadas aqui relativas, que é o delta x, tá? Vou colocar aqui de I para j, que é a distância, tá, de I para j vezes seno do azimuth de I para j. Delta y de I para j é igual a distância horizontal de I para j vezes cosseno do azimuth de I para j. E as coordenadas absolutas, tá? Aqui é x e y, e aqui delta x, delta y, tá? É o x, por exemplo, x de j é igual ao que? X de i mais a distância de I para j vezes seno do azimuth de I para j. Ou x de j é igual a x de i mais o delta x de I para j, que essas são essas coordenadas relativas. Então, y de j é igual a y de i mais a distância horizontal de I para j vezes cosseno do azimuth de I para j, tá? Então, a gente tem essas coordenadas aqui, ó. Essas coordenadas, tá? Relativas e absolutas. Então, voltando aqui para nosso caso, né? O ponto 2 agora vai ficar o quê? X do ponto 2, ó, x do ponto 2 é igual a x do ponto 1 mais a distância horizontal de 1 para 2 vezes seno do azimuth de 1 para 2. Tá? X do ponto 2 é igual a x do ponto 1 mais a distância horizontal de 1 para 2 vezes seno do azimuth de 1 para 2. Então, y do ponto 2 é igual ao que? Y do ponto 1 mais a distância horizontal de 1 para 2 vezes cosseno do azimuth de 1 para 2. Tá? E, por fim aqui, ponto 3, tá? Ponto 3, eu tenho que x do ponto 3 é igual, então x desse ponto aqui, ó, é igual a x do ponto 2, que é o x anterior, mais a distância horizontal do ponto 2 para o ponto 3 vezes seno do azimuth 2 para 3, tá? Y do ponto 3 vai ser igual a y do ponto 2 mais a distância horizontal de 2 para 3 vezes cosseno do azimuth 2 para 3. Repara o seguinte, eu tenho aqui, ó, eu obtenho a coordenada absoluta a partir da coordenada relativa, tá certo? E essa informação aqui é o delta x, que é a coordenada relativa. Então, se você arredondar algum valor aqui, olha só, quando for calcular essa coordenada, já vai sofrer influência aqui do arredondamento que você fez, tá? Então, deixa para arredondar o valor final que você vai fornecer para o usuário, tá certo? Então, todos os cálculos, né, você pode fazer utilizando 5 casas decimais, tá certo? Então, dessa forma, eu consegui determinar o que? Olha só, x do ponto 1, y do ponto 1, x do ponto 2, y do ponto 2 e x do ponto 3, y do ponto 3, tá? Eu consegui calcular essas coordenadas absolutas, né? Dos pontos da minha poligonal aberta, tá certo? De modo geral, pode ser coordenada irradiação, poligonal aberto, poligonal fechado, enquadrada. Para calcular a coordenada relativa absoluta, você sempre vai utilizar essas equações aqui, ó, tá certo? Então é isso, tá? Espero que você tenha, né, entendido. Compartilhe aí com seus colegas, dê um like e abraço, até mais.